Bom, nesse vídeo a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Todo trabalho científico, né, ele envolve uma hipótese diagnóstica, né? Nós trabalhamos com hipóteses, fazemos uma pergunta, levantamos uma hipótese e, ao longo do trabalho, nós vamos ou aceitar ou rejeitar essa hipótese levantada. Muitas vezes nós trabalhamos com grupos, né, de tratamento ou grupo de pessoas, nós influenciamos esses grupos e nós temos, no final do trabalho, que tirar algumas conclusões. Será que esses grupos eles são iguais? Será que esses grupos são diferentes? Né? E a análise estatística vai vir aí para poder tentar responder, né, a essas questões. Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar do seguinte, né? Tudo começa com um levantamento de uma hipótese, né? Nós temos que propor uma hipótese, que nós vamos interrogar ao longo do estudo. De uma maneira geral, existem duas hipóteses que nós vamos estar trabalhando. A primeira delas diz respeito à hipótese chamada de hipótese nula, né? Que é a hipótese que afirma que os nossos grupos experimental, né, e de controle, eles são grupos iguais, né? Não existe diferença entre eles. Então, nós temos ali a afirmação de que não existe associação entre a exposição e o desfecho. Portanto, eu tratar um grupo, né, com um tratamento específico não aumenta nem diminui a incidência desse desfecho em relação ao grupo controle. Da mesma maneira, existe uma outra hipótese, né, que pode ser contestada, né, ou aceita no final do nosso trabalho, que é a hipótese alternativa, chamada H1. Né? Essa hipótese alternativa, ela afirma o seguinte, que existe associação entre a exposição e o desfecho, ou seja, ter exposto aqueles indivíduos a determinado fator mudou o seu desfecho, mudou a frequência final daquele resultado. Ou seja, os grupos realmente são diferentes. O grupo controle em relação ao grupo de tratamento, eles são diferentes. Essa é a hipótese chamada de hipótese alternativa. Então, no final do nosso trabalho, nós vamos ter que atingir uma conclusão. Ou, né, a hipótese nula vai ser a verdadeira, os grupos serão iguais, né, não haverá diferença estatística entre esses grupos, ou a hipótese alternativa será verdadeira. Né? Os grupos eles serão diferentes. Então, um grupo vai ser maior ou menor do que o outro grupo. Né? O grupo de tratamento em relação ao grupo controle. Então, essas são as duas hipóteses possíveis, né, na realidade do nosso trabalho. Então, nós vamos utilizar de estratégias estatísticas para poder respondê-las. Em outras palavras, a hipótese nula, ela vem dizendo isso, que a incidência nos expostos é igual à incidência nos não expostos. Enquanto que a hipótese alternativa, ela vem dizendo que a incidência nos expostos ela é diferente da incidência nos não expostos. Tá? Então, aqui na hipótese nula, os grupos são iguais, lá na hipótese alternativa, os grupos serão diferentes. Tá? Então, olha só, nós podemos montar, né, uma tabela de contingência 2x2, utilizando a realidade, o que acontece realmente, né, com o resultado do teste, os resultados possíveis de um teste. Então, muitas vezes nós não conhecemos a realidade, por isso nós estamos fazendo teste. Mas nós sabemos que na realidade, na verdade mesmo, pode existir duas alternativas. A primeira é dos grupos serem iguais, ou seja, a hipótese nula ser verdadeira, os grupos de estudo eles são iguais, ou então, na realidade, nós podemos ter a hipótese nula sendo falsa. Né? E nós sempre tomamos a hipótese nula como referência, esse é o padrão, para falarmos, né, a respeito da hipótese nula. Mas, obviamente, se nós estamos dizendo que a hipótese nula é falsa, ou seja, que não existe, né, aquela suposta igualdade entre os grupos, ela não existe, então nós vamos estar reforçando a hipótese alternativa. A hipótese alternativa vai ter que ser correta. Né? Só existem essas duas possibilidades na realidade. E o nosso teste, o nosso resultado do teste diagnóstico, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode dizer que a hipótese
a hipótese nula, ela está certa, o teste pode dizer isso para a gente, a hipótese nula está certa, ou seja, ele está aceitando a hipótese nula, está dizendo que os grupos são iguais. O teste estatístico pode dizer isso, os grupos são iguais. Hipótese nula está sendo aceita. Ou então, ele pode estar rejeitando a nossa hipótese nula. Ele pode estar dizendo o seguinte, olha, a hipótese nula, ela não é verdadeira. Tá? O teste diagnóstico está dizendo isso para você. Tá? A hipótese nula não é verdadeira. Ou seja, ele está dizendo que os grupos são diferentes. Ele está reforçando, está aceitando a hipótese alternativa. Né? Então, nós temos essa tabela de contingência que pode acontecer, das coisas que podem acontecer. Bom, vamos analisá-la com calma. Olha só, se na realidade a hipótese nula for verdadeira, ou seja, se na verdade os grupos forem iguais, né, a hipótese nula for verdadeira, e o teste diagnóstico, ele aceita essa hipótese, ele diz para a gente que realmente os grupos são iguais, nós vamos ter uma situação de aceitação correta. O teste está condizente com a realidade. Então, o teste diz que a hipótese nula é verdadeira e, na verdade, a hipótese nula realmente é verdadeira. Então, uma aceitação correta da hipótese nula. Por outro lado, existe a situação de que a hipótese nula ela é falsa. Ou seja, os grupos eles não são iguais, eles são diferentes. A hipótese alternativa é que é verdadeira. Tá? Então, na realidade, isso pode acontecer, os grupos serem diferentes, e o teste ele pode dizer para a gente que os dois grupos são realmente diferentes. Ou seja, ele está rejeitando a hipótese nula, está aceitando a hipótese alternativa. Nesse caso, em que o teste fala a mesma coisa que a realidade, nós temos uma rejeição correta da hipótese nula. Ou seja, nós estamos aceitando corretamente a hipótese alternativa. Mas para não complicar a nossa cabeça, nós sempre vamos estar falando aqui sobre a hipótese nula, tá? Que é o padrão de referência para fazer essas afirmativas. Então, nessa situação, a hipótese nula é falsa e o teste diz que a hipótese nula é falsa. Ele está rejeitando a hipótese nula. Então, é uma rejeição correta dessa situação. Porém, existem outras duas situações que são erradas, são erros que se cometem. A primeira delas é quando, na verdade, na realidade, a hipótese nula é verdadeira. Os grupos são iguais. Os grupos são iguais, na verdade. Mas o nosso teste não enxerga isso. O teste, ele rejeita a hipótese nula. Ele diz para a gente que os grupos são diferentes. Então, nós temos uma realidade dos dois grupos serem iguais, mas o teste está dizendo que os grupos são diferentes. Esse é um erro chamado erro tipo 1, ou erro alfa. Tá? Da mesma maneira, nós podemos ter uma outra situação, na qual a hipótese nula ela é falsa, ou seja, os grupos eles são diferentes. A hipótese alternativa que é verdadeira. Os grupos são diferentes. Mas o teste não enxerga a diferença entre esses grupos. E o teste afirma para a gente que a hipótese nula ela é verdadeira, ele aceita a hipótese nula. Ele diz para a gente que os grupos são iguais, quando na verdade eles são diferentes. Esse é um outro erro que nós podemos cometer no teste de hipóteses, que é chamado de erro tipo 2, ou erro beta. Tá? Então, o que nós temos aqui por definição? Erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? É o erro de rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira. Então, a hipótese nula ela é verdadeira, mas o teste rejeita essa hipótese. Tá? Ele diz que os grupos eles são diferentes, quando na verdade eles não são diferentes, eles são iguais. Ou seja, é um falso positivo. Erro do tipo 1, erro alfa. Né? E enquanto que o erro do tipo 2 é o erro de se aceitar uma hipótese nula falsa. Ou seja, na realidade, a hipótese nula ela é falsa, mas o teste ele está aceitando essa hipótese nula. O teste diz para a gente que os grupos são iguais, quando na verdade os grupos são diferentes. Então, nessa situação, nós temos um falso negativo. Tá?
é o erro de aceitar a hipótese nula, que é falsa. Sempre trabalhando com a hipótese nula. Tá? Sempre trabalhando com a hipótese nula. Bom, gente, então o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, eles vão poder acontecer nas nossas hipóteses diagnósticas. Né? E nós vamos ter que conseguir medir esses erros para poder ter precisão no resultado do nosso trabalho. Então, o que o erro do tipo 1 ele nos oferece? Né? Que é o erro de rejeitar a hipótese nula verdadeira, o falso positivo. Então, ele mostra a probabilidade de cometer, né, o erro do tipo 1, o erro alfa, ele é chamado de nível de significância. Então, tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2, eles têm que ser pré-estabelecidos antes de se começar a fazer o trabalho científico. Né? Lá no seu protocolo de pesquisa, nós temos que dizer, olha, nós vamos aceitar com o erro do tipo 1, tantos por cento de erro. E no erro do tipo 2, tantos por cento de erro. Né? Tem que definir isso. Só que lá no início do trabalho, quando nós falamos, né, do erro do tipo 1, quanto que nós vamos aceitar de falso positivo, nós estamos falando de nível de significância. Tá? É ele que vai expressar o erro aceitável, o erro do tipo 1 aceitável no nosso trabalho. Então, isso tem que ser definido lá no protocolo de pesquisa antes de começar a parte experimental da pesquisa propriamente dita. Tá? Normalmente, nós utilizamos um nível de significância, né, que nós chamamos de alfa, o valor de alfa, em torno de 5%, tá? Ou 0,05. Obviamente, isso não é um valor fixo, é uma convenção. Nós podemos trabalhar com erros, né, do tipo 1, com valores de níveis de significância maiores, 10%. O que isso quer dizer? Que eu aceito até 10% de erro de falso positivo. Né? Um alfa de 10%, de 0,10. Da mesma forma, posso ser muito mais exigente no meu trabalho. Eu posso exigir que um erro muito menor, aceitar um erro muito menor. Né? Eu trabalho, podemos trabalhar, por exemplo, com alfa, com nível de significância de 1%. Ou seja, eu só aceito aquele resultado como sendo um verídico, como um resultado verdadeiro, se o meu erro for muito pequeno, de 1%. Né? Então, nós teríamos ali um alfa de 0,01 ou de 1%. Tá? Então, isso pode mudar. É você que define, o pesquisador que define no início do trabalho científico, tá? O valor dos erros que eles vão aceitar. Obviamente, se nós exigirmos muito dos erros, quisermos minimizar muito um erro, tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2, o erro alfa quanto o erro beta, quero o mínimo de erro possível, a nossa amostra ela começa a ter que ficar enorme, grande demais, né? O que acaba inviabilizando, muitas vezes, o trabalho científico. Então, nós sermos mais relapsos desse ponto de vista, né? Mais passíveis, compreensíveis nesse ponto de vista, de aceitarmos erros maiores, acaba diminuindo o tamanho da nossa amostra, tá? E tornando a pesquisa aceitável, tá? Exequível. Então, olha só, um alfa, né, de 5%, um nível de significância de 5%, ou seja, um erro do tipo 1 de até 5%. O que ele está dizendo para a gente? Supondo que, de fato, não exista nenhuma diferença entre as duas condições, ou seja, entre os dois grupos realmente sejam iguais, tá? O grupo experimental e o grupo controle, se eles realmente forem iguais, eu só vou aceitar, né, um número de falso positivo, ou seja, que o meu teste diga que esses grupos são diferentes, 1 a cada 20 repetições, ou seja, 5%. Tá? É isso que está dizendo o nível de significância. Que se eu repetir 20 vezes esse teste, ele só vai dizer que os grupos são diferentes uma única vez, a cada 20 repetições. Tá? Nível de significância de 5%. Então, está dizendo que o falso positivo é de 5%, 1 a cada 20. Tá? Então, daí nós temos o valor de P. O que é o valor de P? O valor de P é a probabilidade de se obter os dados observados se a hipótese nula
for verdadeira. Ou seja, se a hipótese nula, né, quer dizer, se os dois grupos forem realmente iguais, se essa for a verdade, né, P vai mostrar a probabilidade de se encontrar essa situação. Né? Então, o valor de P é um valor que é calculado a partir de diversos fatores. E ele vai ser comparado com o nível de significância adotado. Então, ele é calculado a partir de uma estatística que depende do número, do valor dos dados, né, propriamente dito, do tipo de dados, do parâmetro em estudo, do teste utilizado. Então, quando nós utilizamos teste T de student, né, teste Q², teste exato de Fisher, né, Mann-Whitney, todos esses testes estatísticos, eles vão nos gerar um valor de P. Né? E esse valor de P ele vai ser comparado com o nível de significância que nós adotamos lá no início do trabalho. Tá? E aí nós vamos ter três possíveis situações. Primeira delas, o valor de P, que é a probabilidade, né, que nós calculamos no teste estatístico, ser menor do que o nosso nível de significância. Né? Ser menor do que alfa. Menor do que aquele erro que nós aceitamos. Se o valor de P, que na verdade, é a probabilidade daquele evento ter acontecido por obra do acaso. Né? Se esse erro calculado, o P, ele for menor do que o meu limite que eu aceito de erro, no caso 5%, que é o nível de significância, então nós vamos poder dizer o seguinte, que o resultado ele é estatisticamente significativo e vai permitir que nós rejeitemos a hipótese nula. Opa, deu um erro muito pequeno, então aquela situação é verdadeira. Né? Então, existe realmente diferença entre os dois grupos. Então, vamos rejeitar a hipótese nula. O que vai ser aceito vai ser a hipótese alternativa. É ela que vai estar valendo. De outro modo, se o valor de P, que é a probabilidade daquele evento, aquele resultado ter acontecido por obra do acaso, se ele for maior do que o erro limite que nós aceitamos, que é o nível de significância, né, que no caso aqui foi de 5%, se esse erro que nós calculamos for maior do que o nível de significância, então esse nosso resultado ele vai ser estatisticamente não significativo. Ou seja, nós vamos ter que aceitar a hipótese nula. Né? Não vamos poder afirmar que existe realmente diferença entre os grupos. Os grupos, para todos os efeitos, eles vão ser iguais, tá? Pelo menos semelhantes. Então, nós vamos ter que aceitar a hipótese nula, não vamos poder rejeitar a hipótese nula. E se o valor de P for igual ao nível de significância que nós adotamos? Se o valor de P for exatamente 0,05, então não vamos poder concluir nada a respeito, nem aceitar nem rejeitar a hipótese nula, porque o valor de P ele foi exatamente igual ao nível de significância, aquele valor máximo que eu aceitaria, que é o valor crítico que eu aceitaria para definir a nossa opinião, né? Se aceitamos ou se rejeitamos a nossa hipótese. Tudo bem? Bom, então, no final das contas, né, um resultado estatisticamente significativo, ele vai ser interpretado como a rejeição da hipótese nula. Ou seja, se o resultado ele for realmente, né, estatisticamente significativo, então nós vamos poder dizer que os dois grupos são diferentes. Rejeitar a hipótese nula. Tá? Bom, e do ponto de vista do erro do tipo 2? Quem é o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é o erro de aceitar uma hipótese nula falsa. Né? A hipótese nula ela é falsa, os grupos eles são diferentes, mas o meu teste aceita a hipótese nula. Ele diz que os grupos são iguais. Né? Então, trata-se de um falso negativo. Né? Ele está dizendo falsamente, erradamente, que os grupos não são diferentes, que eles são iguais. É um falso negativo. Né? O erro do tipo 2, gente, ele está muito associado a uma coisa chamada poder do teste. Né? Poder do teste. Muitas vezes nos trabalhos científicos nós lemos, né, lá dizendo que foi definido o valor do nível de significância, geralmente 5%, e o poder do teste.
Poder do teste nada mais é do que a probabilidade de se rejeitar uma hipótese nula que é falsa. Esse cara daqui, ó, rejeitar corretamente uma hipótese nula, que é falsa. Tá? Esse cara. Então, vamos rejeitar ele. Esse é o poder do teste. Como o erro do tipo beta e o poder do teste, a rejeição, a probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula falsa, né? Como esses dois caras, eles têm que dar 100%, né? O somatório deles tem que dar 100%, então a gente pode dizer que o poder do teste, né, definido ali como π, ele é o complementar do erro do tipo 2. Então, se nós temos um erro do tipo 2, um erro beta de 10%, o poder do teste é 90%. Se temos um erro do tipo beta de 1%, o poder do teste é 99%. Temos um erro do tipo beta de 30%, o poder do teste é de 70%. Tá? Ele é o complementar do erro do tipo 2. De uma maneira geral, né, nós normalmente utilizamos alguns valores padrões nos nossos testes de hipóteses, né, quando desenhamos o nosso estudo. Muitas vezes nós trabalhamos com níveis de significância, né, que é o erro aceitável no nosso trabalho, de 5%. Por isso que nós comparamos P com 5%. Mas preste atenção, né, o nível de significância ele é adotado pelo pesquisador. Se o pesquisador quiser adotar 10% ou 1%, ele pode fazer. Tá? E nós vamos comparar o P com esse valor do nível de significância adotado. Então, normalmente utilizamos um valor de nível de significância, né, que corresponde ao erro do tipo 1 de 5%. Muitas vezes utilizamos o erro do tipo 2, né, um valor em torno de 20%, 10% a 20%, e, consequentemente, o poder do teste vai girar em torno de 80%, tá? Que é o complementar do erro do tipo 2. Então, no protocolo de pesquisa, o sujeito não precisa dizer o nível de significância e o erro do tipo 2. Ele pode dizer o nível de significância e o poder do teste. É uma maneira dele dizer o erro do tipo 2. Você sabe o poder do teste, consequentemente você sabe o erro do tipo 2. Né? Então, quanto menor os erros, maior o tamanho da amostra. Porque, normalmente, o erro do tipo 1, o erro alfa e o erro do tipo 2, o erro beta, eles são inversamente proporcionais. É muito difícil conseguirmos uma situação de ter um baixo erro do tipo 1 e um baixo erro do tipo 2. Quando isso acontece, a amostra se torna imensa, né? Grande demais, o que acaba inviabilizando o trabalho. Bom, então olha, ó, erro do tipo 2, que é o falso negativo, né? A probabilidade de aceitar uma hipótese nula falsa. Vamos entender então alguns fatores que se relacionam ao erro do tipo 2. Né? Quais são os fatores que aumentam o erro do tipo 2? Tá? Então, olha lá. Primeiro, redução do nível de significância. Então, o erro do tipo 1, o erro alfa. Se diminuirmos o nível de significância, o erro do tipo 1, aumentamos o erro do tipo 2, o erro beta. Eles são inversamente proporcionais. Né? Pequena amplitude da variável aferida, então ele tem uma amplitude muito pequena, isso acaba aumentando esse tipo de erro também. O equipamento é pouco preciso, então aumenta o desvio padrão, né? Então aumenta também o erro do tipo 2. E o tamanho da amostra pequeno. Se a amostra é muito pequena, então o erro do tipo 2 também aumenta. Tá? Então olha só, gente, duas características são importantes para a gente poder gravar desse aspecto. Primeira delas, alfa e beta são inversamente proporcionais. Aumentar o erro alfa, você diminui o erro beta, tá? Consequentemente. E a outra situação é que o tamanho da amostra, o n, ele é inversamente proporcional ao erro beta, ao erro do tipo 2. Amostras muito pequenas têm erros muito grandes, erros beta muito grandes, tá? E vice-versa. Tudo bem? Então, assim, nós aprendemos como fazer a análise do valor de P, né, no teste de hipóteses.